RCP Notícias. 13 horas em Cabo Verde, vamos ao Jornal da Tarde com Anatoly Lima. Iniciamos conhecendo os títulos. Boa tarde. Secretária-Geral da ONTCCS acusa a Inspeção-Geral do Trabalho de ignorar denúncia de casos de assédio moral e laboral na empresa Águas e Energia do Maio. Trabalhadores da Ficasa realizam manifestação pedindo melhores salários e condições de trabalho. O Conselho de Administração da Fundação estranha a manifestação. A aplicação de direitos aduaneiros de 10% sobre produtos importados da Europa pelos Estados Unidos da América pode exponenciar a crise económica na Alemanha e também noutros países europeus. Coreia do Norte ratifica acordo de ajuda mútua que estabelece assistência militar com a Rússia. Foram os títulos, vamos ao desenvolvimento já a seguir com o jornalista Anatoly Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. A secretária-geral da ONTCCS acusou hoje a Inspeção-Geral do Trabalho de ignorar a denúncia de casos de irregularidades e de assédio moral e laboral alegadamente cometidos pelo responsável da empresa Águas e Energia do Maio. Os inspetores estiveram na ilha, mas não se tratou de uma visita inspectiva, denuncia Joaquim Almeida. A ONTCCS acredita que essa visita não foi uma visita inspectiva, mas sim uma visita de cortesia e que provavelmente essa visita foi previamente concertada entre a IGT e o PCA da Águas e Energia do Maio, porque os inspetores foram visitar as zonas de produção da empresa acompanhados pelo PCA. Isso de certeza amedrontou os trabalhadores que não puderam expor seus problemas com medo de represálias, quiçá despedimentos. Estranho é também, segundo Joaquim Almeida, a atitude dos inspetores que só ouviram os trabalhadores sobre os casos denunciados depois da intervenção da Central Sindical. Porque se não fosse a intervenção da ONTCCS e do sindicato local, acreditem que os inspetores regressariam à praia sem ouvir os trabalhadores. Isso é mais uma manobra da incompetente e inativa Inspeção-Geral do Trabalho, que se diz autoridade do trabalho, cuja função deveria ser trabalhar de forma justa e imparcial, mas na realidade o que faz é proteger os comissários políticos do partido. Este caso de assédio laboral alegadamente cometido pelo responsável da empresa Águas e Energia do Maio foi denunciado pela secretária-geral da ONTCCS em maio último. Só 5 meses depois é que os elementos da Inspeção-Geral do Trabalho se deslocaram à ilha para averiguar as denúncias, lamenta Joaquim Almeida, que promete não se calar até que seja feita justiça aos trabalhadores que se dizem perseguidos pelos responsáveis da empresa Águas e Energia do Maio. A tensão intensifica-se com a manifestação dos trabalhadores da Fundação Cabo-Verdiana de Ação Social Escolar, a FICAS, a paralisação de 2 dias, hoje e amanhã, exigindo melhores condições de trabalho e salários mais justos, coloca em xeque a qualidade do ensino e a vida de milhares de estudantes em todo o arquipélago, segundo os funcionários. Em reação, o presidente do Conselho de Administração da FICAS confirma que o processo de alteração do Estatuto e do PCFR está na sua fase final e estranha a manifestação dos trabalhadores, conforme a Dina Almeida. Os funcionários da FICAS cruzaram os braços em protesto contra o que consideram ser a desvalorização profissional e a falta de condições de trabalho adequadas. As reivindicações incluem aumento salarial, melhoria das condições de trabalho, a atualização dos estatutos e do PCFR, conta uma das funcionárias. Hoje não está ali na rua, está luta para nós direito, está reivindica para um salário melhor, um salário de instituto, para atualiza e melhora nossas condições de trabalho, atualiza nossos documentos e instrumentos de trabalho eficazes. Para modo nosso trabalho também implica na cada um de famílias cabo-verdianas. Nós trabalhamos com a ação social escolar. Então, sucessos de ensino na Cabo Verde é o que é hoje para modo trabalhos e funcionários eficazes. Concentrados em frente à sede da Fundação Cabo-Verdiana de Ação Social, em Achada de Santo António, Lainira Monteiro alega que esta foi a forma de luta encontrada para exigir os seus direitos. Não está ali disposto a continuar com nossa luta, já não está ali desde
desde 2021, que nos está ali a luta quase, nos teve bastante passivos, bastante pacientes, mas já chega a um limite que não tem que estar ali, mostra tudo pessoas, mas não está ali a luta para nosso direito. Para morrer não cria baba, para luta sem estar ali na rua, mas nunca se está respeitado o que nos solicita. Então, por isso, hoje não está ali, não está continua firme até que responder nosso direito. Perante a tensão, a voz do presidente do Conselho da Administração é ouvida. Adilson Freire alega o conhecimento das reivindicações, mas estranha a manifestação dos trabalhadores. O Conselho de Administração, desde a primeira hora que assume essas funções, teve conhecimento de situação laboral de ser funcionário, então fazia a escutação e desencadeia o processo da alteração do estatuto, PCCS e também criação de manual de funções. E todo esse processo, o Conselho contacta uma consultoria jurídica que tem estado a elaborar esse importante instrumento de gestão, que já está praticamente na sua fase final de elaboração e na recolha de pareceres. Estranhamente, e não estou hoje agora, colaboradores de sindicatos, nessa altura ali, também parte para greves e manifestações, o que não acha que justifica. E, nesse caso, ali, não entende de que as greves e manifestações podem ter outros objetivos, não aquilo que realmente está na caderno reivindicativo. O PCA afirma que todas as reivindicações dos trabalhadores estão contempladas no Estatuto e no novo PCFR e que o Conselho da Administração tudo está e vai fazer para atender as solicitações dos mesmos. Na Ilha do Sal registrou-se mais um caso de violação de uma menor de 14 anos de idade. O Valdemar Almeida tem os pormenores. Detidos pela Polícia Nacional, 2 indivíduos foram apresentados ontem ao tribunal, onde o juiz da comarca do Sal decretou prisão preventiva, pelo que deverão aguardar o julgamento na cadeia regional da Terra Boa. Trata-se de uma menina menor de 14 anos, cujo namorado adulto foi denunciado pelos familiares e, na sequência, a menina revelou que vinha sendo violada reiteradamente pelo pai há já algum tempo. Perante estas denúncias, o pai e o namorado foram detidos pela Polícia Nacional, apresentados ao tribunal e conduzidos à cadeia da Terra Boa, onde ficarão presos preventivamente. 13h mais 7, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. A cooperação jurídica entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe ganha novo impulso. O juiz conselheiro Roberto Raposo, o presidente do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, está de visita oficial ao nosso país e destacou a importância de se estreitar a cooperação judicial entre os dois arquipélagos. Em encontro com o seu homólogo cabo-verdiano, o magistrado são-tomense expressou o interesse do seu país em aprender com a experiência de Cabo Verde na implementação do recurso de amparo, um mecanismo legal que visa garantir a defesa rápida e eficaz dos direitos fundamentais dos cidadãos. Os dois dirigentes também debateram a possibilidade de criação de uma rede judicial para gerações insulares da comunidade dos países de língua portuguesa e também de uma rede de pequenas jurisdições constitucionais insulares da África. Edneia Barros tem os detalhes. São Tomé e Príncipe está em um processo de reforma judicial e o presidente do Tribunal Constitucional santomense acredita que Cabo Verde, com a sua longa experiência na defesa dos direitos e liberdades, pode ser um parceiro valioso, especialmente no que toca à implementação do recurso de amparo. A jurisprudência de Cabo Verde será muito importante para nós e é nessa perspectiva que estamos aqui também, não só para especificamente ver e acolher a experiência de Cabo Verde relativamente ao direito de amparo, mas também toda a jurisprudência em termos de, sabe que recurso de amparo e fiscalização concreta de constitucionalidade, que é um modelo que também já existe em São Tomé e toda a comunidade dos países da língua portuguesa. Portanto, é um momento para acolher as experiências de Cabo Verde. Enquanto São Tomé e Príncipe busca aprofundar o seu entendimento sobre o recurso de amparo, Cabo Verde pode aprender com a experiência santomense em relação a outras figuras jurídicas, como a inconstitucionalidade por omissão, explica Pina Delgado, presidente do Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Os dois países também discutiram a possibilidade da criação de uma rede judicial para as nações insulares da CPLP, avança Roberto Raposo. Por outro lado, conforme o presidente do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, Pina Delgado, também foi debatida a criação de uma rede de pequenas jurisdições constitucionais insulares da África. Uma ideia que começou a ser germinada por iniciativa de Cabo Verde na Conferência de Jurisdições Constitucionais Africanas,
que tem que ver com a criação de uma rede de pequenas jurisdições constitucionais insulares de África. Precisamente porque nós entendemos que determinados desafios podem e devem ser equacionados a partir da dimensão do próprio Estado, e esses desafios são partilhados com outros Estados com dimensões similares, nomeadamente relacionados à própria composição dos tribunais, aos meios disponíveis para os tribunais em países pequenos, que acabam por conduzir a desafios muito diferentes daqueles que marcam a existência de instituições de países de médio porte ou países de grande porte. A visita de 2 dias ao país da delegação do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe insere-se no contexto da presidência rotativa da Conferência de Jurisdições Constitucionais dos países de língua portuguesa, exercida por Cabo Verde desde julho de 2024. 13h mais 10 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. A diretora do Serviço de Promoção e Proteção Integrada da Saúde disse hoje à Rádio de Cabo Verde que a Comissão Nacional de Avaliação dos Óbitos Perinatais e Maternos será reativada assim que forem reunidas as condições técnicas e humanas para a sua instalação. E Orledis Rosabal falava à Rádio de Cabo Verde à margem do encontro dos técnicos de saúde para trabalharem sobre os instrumentos próprios para a sua implementação. A Carmelita do Rosário esteve no evento e traz-nos os pormenores. O Ministério da Saúde pretende reativar a Comissão Nacional de Avaliação de Óbitos Perinatais e Maternos que existiu no passado e que foi extinto por razões várias. Hoje, de acordo com a Orledis Rosabal, já se sente a necessidade de reativar esta comissão. Neste momento nós estamos numa fase de análise da situação, a nível nacional, mas também será apresentada a análise da situação do nível regional e mundial. Há uma série de instrumentos que precisam ser revistos, atualizados e adotados, porque isto é dinâmico, o processo dessa auditoria é dinâmico. E em termos de instrumentos que podem ser introduzidos, há necessidade de rever os termos de referência desta comissão, a necessidade de todos os instrumentos das fichas, não só de notificação, mas também de elaboração de relatório, mas também de alguma auditoria independente à instituição onde que ocorreu o óbito. A equipa que vai integrar a comissão, os instrumentos legais e todos os mecanismos para a sua implementação, em breve trechos estão, segundo Orledis Rosabal, a ser acautelados devido às responsabilidades que a comissão terá pela frente. Tendo tudo revisto e algumas competências adquiridas aqui, habilidades neste workshop, poderemos sim sair já ou prever já uma lista de técnicos que poderão constituir esta equipa. Claramente que nós podemos fazer uma proposta onde que isto terá a sua validação pela tutela. É algo que servirá de manter, portanto, alguma transparência e assegurar que o nosso sistema, portanto, é eficaz e nos mantém sempre naquela necessidade de sempre revermos e fazermos de tudo em termos de políticas, estratégias e de intervenções que contribuam para a melhoria da qualidade dos cuidados maternos e neonatais infantis. Técnicos do Ministério da Saúde, médicos especialistas estão reunidos na cidade da Praia de hoje até o dia 15 para trabalharem sobre a proposta de reativação da Comissão Nacional de Avaliação dos Óbitos Perinatais e Maternos. E a sustentabilidade ambiental, direitos das mulheres e a cultura são assuntos em relação aos quais o sociólogo e economista do desenvolvimento e assuntos africanos, Carlos Lopes, pretende apresentar uma leitura da contribuição de Amílcar Cabral para as narrativas africanas no âmbito da conferência que acontece esta tarde. O também professor universitário da Guiné-Bissau, que já desempenhou altas funções nas Nações Unidas, proferiu as palavras à saída do encontro com o chefe de Estado José Maria Neves esta manhã aqui na Praia. Joana Lopes falou com o especialista.
Vários foram os temas de conversa entre um dos maiores pensadores africanos da atualidade e o presidente da República. Entre eles, as conferências das Nações Unidas sobre o clima em Azerbaijão e no Brasil. Tivemos a oportunidade de, nomeadamente, ver, digamos, o panorama em relação ao que se está a passar neste momento no Azerbaijão com a COP29 e depois aquilo que vai acontecer durante a presidência brasileira da COP30. Que vai ser no próximo ano. E neste ano o Brasil tem o G20, está a passar a pasta África do Sul, que é o país onde eu vivo, e eu estive ligado a um grupo de trabalho da presidência brasileira para o G20 sobre as questões climáticas e agora vou fazer um pouco o mesmo papel em relação à África do Sul. E falamos também de Cabral. Eu vou dar uma conferência esta tarde sobre o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente. Está agendado para hoje à tarde uma conferência sobre Amílcar Cabral e a mudança de narrativas sobre o panafricanismo. Um evento em que Carlos Lopes pretende mostrar como os pensamentos, ações e filosofias de Cabral continuam a oferecer estruturas críticas para enfrentar os desafios africanos nos dias de hoje em diversas vertentes, diz um dos maiores pensadores africanos da atualidade, Carlos Lopes. Em várias facetas, Cabral foi um inovador. Eu estava a falar das questões climáticas e os estudos agrários de Amílcar Cabral denotam uma preocupação com a regeneração dos solos, com o aproveitamento das culturas que são mais amigas do ambiente, com formas de armazenamento que tenham em consideração questões meioambientais e até preocupações em relação à utilização da água. E, portanto, tudo isso são temas que hoje em dia os técnicos que se ocupam de sustentabilidade consideram como extremamente pertinentes e Cabral falava deles nos anos 50. Eu gosto de dizer que não só falava deles nos anos 50, o que já em si é uma nota de uma certa visão, mas ele fazia isso quando tinha à volta de 30 anos, portanto era muito jovem e eu já tinha essas preocupações. Hoje, se fosse vivo, seguramente seria um grande contribuinte das questões relacionadas com o meio ambiente. Os direitos das mulheres é outro tema que mostra a atualidade do pensamento de Cabral, assim como a cultura, onde foi um inovador em que procurou demonstrar que a interpretação da cultura também tem que ver com a luta para a dignidade e ainda todos os elementos da sua proposta ética. Frisou esta personalidade de renome internacional que já foi selecionado 25 vezes para as listas de africanos mais influentes. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde quando são 13 horas mais 17 minutos. Falemos agora de Moçambique, que é o resultado das eleições legislativas nesse país do Índico, ocorridas há cerca de um mês, tem gerado uma onda de contestação no seio dos moçambicanos, com assassinatos e cerca de 30 feridos. Questionado sobre a contestação da integridade eleitoral, o especialista em economia do desenvolvimento e em assuntos africanos, Carlos Lopes, disse que são situações suscetíveis de acontecer em vários países africanos, tendo em conta o perfil dos jovens que hoje são mais leais a causas do que a pessoas. É necessário repor em todos os países africanos uma capacidade para que o sistema eleitoral tenha integridade e não seja contestado. Isso não é fácil, mas é uma luta que vale a pena. E também nós podemos ver que, digamos, as formas de contestação do futuro vão ser muito influenciadas pela média de idade da população. A população africana é muito jovem, a média de idades em África é de 19 anos, e isso vem com dois custos. O primeiro custo é de uma certa impaciência, portanto, os jovens querem que as coisas aconteçam rapidamente e têm razão em querer isso. E a segunda é de que não há também necessariamente uma grande lealdade a pessoas, tem mais a ver com uma lealdade a causas. E, portanto, aqueles que hoje podem ser proclamados como grandes vencedores do apoio popular podem rapidamente, num período muito curto, serem postos em causa também. Portanto, esta instabilidade, os africanos vão ter que viver com ela porque vai fazer parte um pouco do nosso cotidiano devido à característica da nossa demografia. As altas taxas de desemprego em África têm também motivado as ondas de contestação, pelo que Carlos Lopes pede formas de emprego em que o Estado crie condições para que o setor privado ou os próprios indivíduos possam gerar empregos. A aplicação de direitos aduaneiros de 10% sobre os produtos importados pelos Estados Unidos da América a partir da Europa, proposta por Donald Trump, podem prejudicar setores europeus orientados para a exportação, como o setor automóvel e também de maquinarias, afetando economias como da Alemanha e a Itália. Uma potencial tarifa
tarifa de 10% sobre todos os bens da União Europeia exportados pelos Estados Unidos da América, uma proposta fundamental de Donald Trump na sua campanha de reeleição deste ano, poderia ter um impacto profundo nas indústrias europeias orientadas para a exportação e perturbar a sua maior relação comercial com o exterior. Enquanto os exportadores da União Europeia se preparam para possíveis obstáculos, os dados da Comissão Europeia sublinham as vulnerabilidades económicas em jogo, com a Alemanha, a Itália e a Irlanda a liderarem a lista dos países mais afetados. Embora a China tenha ultrapassado os Estados Unidos como principal parceiro de bens da União Europeia em 2020, os Estados Unidos da América continuam a ser o maior parceiro comercial global da Europa quando se incluem os serviços e o investimento. O mercado norte-americano é especialmente vital para as principais economias europeias, como o da Alemanha, Itália e também da Irlanda. A Coreia do Norte ratificou hoje um importante pacto de defesa com a Rússia que prevê ajuda militar mútua e exige que ambos os países prestem assistência militar imediata em caso de ataque. A Rússia já tinha completado a sua parte da ratificação na passada semana, depois do pacto ter sido assinado pelo presidente russo Vladimir Putin e pelo presidente Kim Jong-un. O tratado entre os dois países surge numa altura em que a Coreia do Sul, os Estados Unidos e a Ucrânia afirmaram que existem milhares de tropas norte-coreanas da Rússia que se preparam para lutar contra os soldados ucranianos. Na passada semana, os Estados Unidos confirmaram a presença de 10 mil soldados norte-coreanos na região russa de Kursk, onde a Ucrânia lançou uma incursão surpresa no início de agosto. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou no seu discurso diário de ontem que o seu exército está a conter cerca de 50 mil soldados em Kursk, embora não tenha especificado se tratava de tropas norte-coreanas ou russas. Os serviços secretos norte-americanos e sul-coreanos e também ucranianos estimam que existam atualmente cerca de 12 mil soldados norte-coreanos envolvidos em combates de pequena escala na Ucrânia. A presença de tropas norte-coreanas na Ucrânia representaria a primeira vez que um terceiro país se envolveria diretamente no conflito, já que outros fornecem ajuda e armas, mas não enviam tropas. Já temos 3 horas mais 21 minutos e alguns segundinhos. É praticamente o final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea. Temos neste momento o aparelho da TAP a deixar o aeroporto internacional Cesário Évora em São Vicente. Vai em direção ao aeroporto de Lisboa, com chegada prevista às 6 horas e 30 minutos na capital portuguesa. Na Boa Vista deve estar prestes a aterrar. Já aterrou um aparelho da TUI que está neste momento em operação no aeroporto de Rebelo. Para a Ilha do Sal deve aterrar daqui a pouco na Ilha do Sal um aparelho da TUI que vem de Birmingham e deve aterrar daqui a sensivelmente 7 minutinhos no aeroporto internacional Amir Cabral na Ilha do Sal. Para o mesmo aeroporto vai uma outra aeronave, também da TUI, vem de Bristol, no Reino Unido, com aterragem prevista às 13 horas e 53 minutos. E para Boa Vista, uma outra aeronave da TUI, que vem de Manchester, deve aterrar às 2 horas mais 2 minutos. De resto, nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte. Pela via marítima, neste momento, temos, o que é que temos? Temos nenhum dos ferros estão a navegar neste momento. O Interilha está na Ilha do Sal, o Chiquinho está no Porto Novo em Santo Antão, de modo que nenhum deles está a navegar neste momento. O Dom Tuta está aí também atracado ao cais em São Vicente. Falemos então do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta terça-feira, 12 de novembro, o sol despontou às 6 horas 34 minutos e 14 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 2 minutos e 13 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, começou o dia visível no céu e vai se pôr pelo leste quando forem 15 horas e 24 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 9 horas e 31 minutos e a seguinte será às 21 horas e 43 minutos. A primeira pré-mar do dia aconteceu às 3 horas e 4 minutos e a seguinte acontece daqui a pouco às 15 horas e 48 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 20 horas e 41 minutos até às 22 horas e 41 minutos. Amanhã, terça-feira, quarta-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer às 10 horas e 19 minutos e a seguinte será às 22 horas e 35 minutos. E a primeira pré-mar vai acontecer às 3 horas e 58 minutos e a seguinte acontece às 16 horas e 35 minutos. Em relação à pesca, amanhã, quarta-feira, será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 9 horas e 2 minutos até às 11 e 2, ou então das 21 horas e 32 minutos até às 23 horas e 32 minutos. Pois então, tudo dito, vamos recordar os títulos que fizeram este jornal.
Dissemos que a secretária-geral da UNTCCS acusa a Inspeção-Geral do Trabalho de ignorar a denúncia de casos de assédio moral e laboral na empresa Águas e Energia do Baio. Trabalhadores da FICAS realizam manifestação pedindo melhores salários e condições de trabalho. O Conselho de Administração da Fundação estranha a manifestação. A aplicação de direitos aduaneiros de 10% sobre produtos importados da Europa pelos Estados Unidos da América pode exponenciar a crise económica da Alemanha e noutros países europeus. Coreia do Norte ratifica acordo de ajuda mútua que estabelece assistência militar com a Rússia. Ficamos por aqui. Às 14 o amigo ouvinte poderá, em síntese, ficar a saber daquilo que de essencial foi tratado neste jornal com Cândido Amorim Fortes. Informação atualizada às 15 com o Oscar Monteiro. Boa tarde. Até amanhã. Pois então foi o Jornal da Tarde aqui na sua Rádio Cabo Verde, edição apresentação de Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.